No último capítulo de Kingdom nós vimos o desfecho da luta entre o assassino e Shin, que no caso acabou com a morte do assassino nas mãos do rei do Império de Qin, que após esse ato extremamente violento, acaba percebendo que as tropas do exército imperial estão se aproximando em busca de encontrar ambos. Então, com todos os lados cercados e sem saídas, eles decidem que vão confiar a sua vida no estranho encapuzado que se revela ser apenas uma criança, mas que diz que sabe uma forma deles escaparem dali sem serem detectados pelo exército real. E é dessa forma que se encerra o quarto capítulo de Kingdom. Capítulo 5. Irmão mais novo de uma mãe diferente. O quinto capítulo começa nos mostrando uma cena bárbara, com um homem tendo sua cabeça decepada, enquanto o outro tem um grande corte feito em seu estômago. Tudo isso ocorre em cima de onde os nossos protagonistas estão, escondidos debaixo da terra, andando em meio às tropas, enquanto elas continuam seu grande massacre. Os três andam em meio aos túneis sombrios, apenas observando de longe o que está acontecendo na parte de cima. Após alguns momentos de caminhada, eles acabam se encontrando em um corredor completamente escuro, e por isso é necessário acender uma tocha. Após a tocha ser acendida, Shin repara algo estranho. Da roupa do rei, sangue começa a escorrer, a qual ele logo se pergunta se foi um ferimento. Após perceber isso, o rei lhe diz: "Não, esse sangue não é meu." Então, de onde isso vem? Quando os dois olham para cima, logo percebem, das paredes daquela caverna, o sangue das pessoas da superfície escorre, descendo até onde eles estão. Essa cena deixa Shin completamente agoniado, mas antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, ele é logo interrompido pela figura encapuzada novamente, que logo o pergunta se ele faz parte da família real, a qual Shin logo responde dizendo que não, e começa a explicar um pouco mais de onde ele veio, dizendo que ele fazia parte da tribo das montanhas, mas que por conta de algumas questões a qual ele não entende muito bem, sua família foi expulsa e foram obrigados a ir até a Vila Ribei. Mas a família dele já morreu há um bom tempo atrás, e agora ele vaga pela região. Shin logo entende a situação do menino, mas também percebe que as roupas que ele está utilizando é exatamente pelo fato de ser da tribo da montanha, a qual o jovem garoto reconhece isso como sendo um insulto e começa a tentar brigar com Shin. Antes que a discussão continuasse, o rei logo toma a tocha da mão do menino e começa a andar em direção aos túneis. Shin só lhe observa, perguntando-se consigo mesmo o que fará posteriormente, já que aquele homem que está ali na sua frente foi o responsável pela morte de Ryo. Então, após refletir um pouco, ele decide que vai esperar para ver o que vai acontecer, e após o final de toda essa jornada, ele finalmente vai decidir o que vai fazer. Enquanto os três andam em meio àquelas rochas, passando por locais escuros e extremamente estreitos, o garoto não consegue mais se conter e pergunta ao rei como ele permitiu que a situação ficasse tão calamitosa e por que ele não fez nada, mesmo sendo aquele que deveria ter o poder completo do estado de Qin. A qual o rei, com um olhar apático, somente lhe responde: "Porque eu não tinha poder o bastante." Nada mais. Tanto Shin, tanto o garoto ficam surpresos com a resposta, e o rei continua: "Meu avô morreu depois de reinar só por 3 dias. Aquele que sucedeu meu pai morreu em 3 anos. Por causa disso, no ano passado, eu ascendi ao trono." Essa revelação deixa Shin e o menino extremamente surpresos. E o rei continua: "É claro, eu realmente não tive poder algum como rei. Eu não era nada mais do que apenas uma decoração no trono. A corte imperial se tornou um campo de batalha entre ministros, buscando realizar seus próprios interesses. Mas entre eles, os que ostentavam mais poder eram o chanceler da direita, Fui, que ascendeu de uma posição de mercador. Ryo Fui se tornou o meu guardião, e o poder dele aumentou ainda mais. O próximo em comando era o chanceler da esquerda, Ketsu. Por conta desses dois, o palácio estava dividido em 2 facções com conflitos e batalhas internos." Shin então pergunta: "Esses ministros são um bando de idiotas, mas espera um pouco, se a batalha era entre os ministros, por que você, o rei, se envolveu nela?" Logo o rei volta a explicar: "O meu irmão mais novo, Seikyo, está secretamente planejando assumir o trono. Ele juntou suas forças com o ministro Ketsu, o mais forte depois de Ryo." Após isso, a cena é cortada e é nos mostrado o chanceler Ketsu em um dos seus momentos de prazer. Enquanto ele diz: "O irmão mais novo do rei está aqui? Você deve estar enganada. Não há dúvida alguma, ele está aqui em pessoa." Então,
O que será que o cachorrinho do Rui Fui quer comigo a essa hora da noite? Oh, o que temos aqui? Estou feliz por poder recebê-lo na minha mansão, Lord Seikyo. Terei um quarto preparado para o senhor num momento. Não precisa, aqui está ótimo. A luz está negra aqui fora. O lugar perfeito para falar com um chanceler como você. Que assunto tem para vir até aqui falar comigo, irmão mais novo do rei? Um chanceler não tem tempo para ficar brincando com jovens nobres. Eu não estou aqui para brincar. Ouvi dizer que você, chanceler Ketsu, esteve chamando minha família real de cachorros do rei Fuin, escondido. Oh Deus, quem espalharia um rumor tão terrível? Eu nunca diria uma coisa dessa. Não tente me enganar. Cachorros do rei Fuin? Eu não te culpo por isso. Meu pai teve 20 parentes. Ele foi o último na linhagem para assumir o trono. Mas então, aquele mercador Ryofuin apareceu e usou de suborno para forçadamente conseguir o trono ao meu pai. O que você está falando, senhor? O título de rei não é algo que pode ser comprado com dinheiro. O rei, seu pai, assumiu o trono por ser um homem justo. Pare com isso. É de conhecimento geral do Palácio Real que o meu pai assumiu o trono por ajuda do dinheiro do rei Fuin. E o Ryu usou esse dinheiro para se tornar um chanceler. Depois do meu pai, meu irmão assumiu o título de rei. E eu posso fazer o que eu quiser, porque sou o irmão mais novo do rei. É tudo graças a Ryu Fuin. Somos muito agradecidos a ele. Ele é mesmo incrível, não é? Oh, Ryu Fuin. Ele ascendeu de um mercador até o rank de um chanceler. Dum, adiante. Sim, senhor. Esse homem veio de uma família de trabalhadores também. Ele foi abandonado pelos seus pais porque eles eram pobres e não podiam alimentá-lo. Mas ele tinha talento com a espada e a escrita. E aqui na capital real, ele conseguiu chegar a ser o meu servo. Agora ele é dono de uma mansão e até manda dinheiro para os pais que lhe abandonaram. Ele não conseguiu tanto como o Ryu Fuin, mas ele ainda assim é um exemplo de alguém que ascendeu a partir da base da sociedade. Após essas palavras de Seikyo, um golpe é desferido no pobre soldado, que em poucos segundos se torna nada mais do que uma mancha de sangue e pele. O chanceler, a ver aquilo, fica completamente aterrorizado. E Seikyo continua: eu odeio gente assim. Aquele homem não era nada mais do que um simples plebeu. E o chanceler Ryu é só um mercadorzinho nojento. Não importa em que posição eles estão, ou se eles vestem roupas e vivem em casas nobres. Nada disso muda o que eles são por dentro. E o meu irmão mais velho nasceu de uma mãe diferente. Ele não era filho de uma família nobre, que nem a minha mãe. A mãe dele era uma dançarina, não era? A noção de que humanos iguais a eles estão dentro do Palácio Real me dá nojo. Especialmente com um sentado no trono. O chanceler então diz: qual o assunto sobre o qual você queria conversar, Lord Seikyo? Hoje de manhã, Rei Fuin liderou sua facção para uma campanha muito longe, em Wai. Com o líder da facção fora, o resto dela que havia ficado no palácio fugiu, com medo de serem assassinados por alguém às suas ordens. Com seu guardião Rei Fuin ausente, o único capaz de proteger meu irmão é Shoubukan e seu exército pessoal. O chanceler então diz: você quer matar o rei? Mas isso seria uma traição ao reino. Mesmo ele sendo uma decoração, se eu me rebelasse contra o rei, minha família também seria tratada como traidores. Seikyo então diz: quem saberia o que aconteceu no palácio? Iremos matar a todos no exército de Shoubukan, e ninguém descobrirá que você foi o culpado pela rebelião. E falando em traidores, Ryofuin também é um deles, por uma falha em proteger o rei. E nós seremos os justos. Ketsu, você será aquele que matará o rebelde Shoubukan. E eu, sendo o novo rei, irei purificar a corte imperial, deixando somente a verdadeira família real. Ketsu então diz: é verdade, seria fácil matar o rei, mas Rei Fuin não ficaria parado com seu exército em Wei. Não há nada com que se preocupar. A nossa força militar dentro do reino é 2 vezes maior do que a dele. Não teremos problemas se obtivermos o trono e o selo real.
Shobukan então fala: se conseguirmos fazer isso, eu seria... Antes que ele pudesse terminar, o Lord Seikyo então diz: eu não estou interessado em poder político. Você poderia governar esse estado, se assim quisesse. Ketsu então se curva, enquanto diz: Yodan Daiwonk, que significa meu rei. E o capítulo se encerra mostrando o sorriso maléfico de Seikyo. E assim se encerra o 5º capítulo de Kingdom. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Eu lhe peço encarecidamente que se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva, deixa o like, compartilhe esse vídeo e se possível se torne um membro para você estar ajudando esse canal a continuar de pé, pois é através da ajuda de vocês que esse canal continua existindo e eu posso trazer aqui mais conteúdo com mais qualidade para vocês. Bom galera, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário e assim a gente pode continuar discutindo sobre essa obra tão interessante. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!